Olá, a gente é a turma de Agropecuária 2 e a gente vai falar sobre fissão e fusão nucleares e radioatividade na história das guerras. O meu grupo é composto por mim, Isabelle Giovana, Antônio Felipe, Yuri, Cleiciano, Isabelle Helena, Luana, Ana Roberta, Emily Vitória. Bom, meu nome é Isabelle Glenda e irei falar sobre fissão e fusão. Elas são fenômenos que acontecem nos núcleos dos átomos. Porém, para entendermos melhor com processos físicos e as diferenças entre elas, precisamos entender um pouco mais sobre o foco das reações nucleares, que são os átomos. Os átomos, ele possui no núcleo e é uma atmosfera, uma eletrosfera. No núcleo, e eles estão os próstomos, e que são partículas positivas, e os nêutrons que não possuem carga. Já a eletrosfera, estão os elétrons, que têm a carga negativa. As fissões e fusões nucleares acontecem somente no núcleo dos átomos, diferente das reações químicas normais. Assim, justamente por acontecerem no núcleo, as fissões e fusões nucleares vão alterar as propriedades intrínsecas dos átomos, pois altera-se o número de prótons. O número de próton é o número de atômico Z. É ele que vai determinar as características de um elemento. E é pelo número de próton que identificamos cada elemento químico. Além disso, as reações de fissão e fusão nuclear são altamente energéticas, por mexer justamente com o núcleo dos átomos. Bom dia, meu nome é Cleiciano e eu vou falar um pouco sobre o processo de fissão nuclear. A fissão nuclear é um processo no qual o núcleo se divide em dois núcleos menores. O núcleo pesado se divide em dois núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia, como já vimos. Esse fenômeno é a base para a geração de energia em usinas nucleares. Nessas instalações, a fissão é realizada de maneira controlada para produzir calor convertido em eletricidade, por meio de turbinas. Um exemplo prático da fissão nuclear é o bombardeio de um núcleo de urânio-235 com um nêutron, o que resulta na divisão do núcleo em dois fragmentos menores, liberação de energia e a emissão de mais nêutrons, que podem causar novas reações em cadeia. Esse processo é utilizado em reatores nucleares para produzir calor, que é então convertido em eletricidade. A energia gerada pela essa fissão nuclear pode ser utilizada em várias finalidades, como a geração de usinas nucleares, como já disse, propulsão de submarinos nucleares, produção de radioisótopos e para uso médico e industrial, pesquisa científica e até mesmo na produção de armas nucleares. Bom dia, meu nome é Isabelle Giovana e eu fiquei para explicar como funciona a fissão nuclear. Bom, na divisão é gerada através de um núcleo pesado e estável em dois núcleos mais leves. Além de liberar quantidades menores de energia, produz resíduos radioativos e elementos poluentes. Hoje elas são usadas nas usinas nucleares. Aqui é o elemento pesado e os dois mais leves. Aqui são as quantidades menores de energia. Bom, meu nome é Antônio Felipe e eu vou falar sobre a fusão nuclear. A fusão nuclear envolve a união de dois núcleos leves para formar um núcleo mais pesado, ou seja, ela é acompanhada pela liberação de energia. Embora seja o processo responsável pela energia solar, a sua redução controlada na Terra enfrenta vários desafios tecnológicos. falar um pouco sobre como é a fusão nuclear. A fusão nuclear é um processo em que dois núcleos leves se combinam formando um único elemento mais pesado e liberando uma grande quantidade de energia, como posso mostrar aqui nesse desenho. Uma usina nuclear é uma instalação que promove a geração de energia elétrica por meio da geração de calor e formação de vapor da água.
A obtenção de calor se dá por meio da fissão nuclear. A fissão nuclear, ela acontece no núcleo do reator, que é um dispositivo principal de uma usina nuclear. O combustível utilizado por essas usinas é geralmente o urânio, que é enriquecido. As usinas nucleares, elas são muito produtivas e ocupam uma área pequena. Além disso, o urânio, ele é amplamente encontrado na natureza. Também, em contrapartida, o combustível ele não é renovável, portanto, é finito. E os custos de instalação, eles são ainda elevados. Seu funcionamento segue rígidos protocolos de segurança. Apesar disso, é possível que ocorram acidentes. Usinas nucleares, além de gerar uma eletricidade, as usinas nucleares contribuem para a matriz energética global, fornecendo uma fonte de energia contínua. Voltando a falar, as usinas nucleares, elas são uma das principais aplicações das reações nucleares. Elas utilizam a fissão nuclear para gerar uma eletricidade de forma contínua e fornecer energia para diversas regiões. Elas também são consideradas uma forma de energia limpa, pois não emitem grandes quantidades de gases de efeito estufa durante a geração da eletricidade. O gerenciamento seguro do lixo nuclear é importante porque ele é perigoso por muito tempo. Existem diferentes maneiras de armazenar e descartar o lixo nuclear, como colocando eles em depósitos subterrâneos, mas isso precisa ser feito com cuidado, em comparação com outros países e também pensando na segurança a longo prazo. Agora eu vou falar de algumas vantagens. Fonte abundante na natureza, que é o urânio, alta produtividade, isso é uma pequena quantidade de combustível é capaz de gerar uma alta quantidade de energia. Demanda pequena, área para instalações de planta, produz baixa quantidade de resíduos e dejetos, não emite gases poluentes na atmosfera, baixo custo de operação. E agora eu vou falar também sobre algumas desvantagens. Utiliza fonte não renovável, lixo nuclear altamente tóxico, cujo o descarte deve ser feito em uma área remota e sob condições rígidas de segurança. Alto custo de instalações, aquecimento da água do mar, quando a parcela utilizada no processo é devolvida ao oceano. Riscos de contaminação e longa permanência do lixo nuclear no meio ambiente. Riscos de acidentes nucleares com consequências graves ao meio ambiente e aos seres humanos. Olá, eu sou a Emily Vitória. As reações nucleares têm várias aplicações na medicina. Alguns exemplos incluem a terapia por radiação, isótopos radioativos são usados para tratar o câncer por meio da destruição seletiva de células cancerígenas. O diagnóstico por imagens, radioisótopos são utilizados em exames de imagem, como a tomografia por emissão de porosítrons e para detectar doenças e avaliar o funcionamento de órgãos. Também tem a esterilização, que é a radiação nuclear, que é usada para esterilizar equipamentos médicos, como agulhas e instrumentos cirúrgicos, garantindo a segurança dos procedimentos. A produção de radiofármacos, que é isótopos radioativos, que são utilizados na reprodução de radiofármacos para diagnósticos e tratamento de doenças, como o iodo 131 para o tratamento de câncer e tireoide.
E também tem a radioterapia, que é a terapia por radiação, que é usada para tratar apenas o câncer, mas também outras condições médicas, como a hiperplasia benigna da próstata e alguns distúrbios sanguíneos. Bom, eu irei falar sobre algumas curiosidades atuais. Pesquisas avançam em projetos como ITER, uma colaboração internacional em busca de fusão nuclear controlada com fonte eficiente e segura de energia. Essas iniciativas visam superar os desafios tecnológicos e expandir as opções energéticas globais. Oi, eu sou a Luana. Vou falar um pouco sobre o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi uma resposta dos Estados Unidos ao terror de os alemães desenvolverem uma bomba atômica. Essa bomba atômica, ela custou cerca de 2 bilhões de dólares, reunindo cientistas de diversas nacionalidades, incluindo os refugiados do regime nazifascistas. O investimento resultou na era atômica iniciada em 1942, com o primeiro reator nuclear em Chicago. O teste bem-sucedido de uma bomba atômica ocorreu em 1945, levando à rendição do Japão. As explorações em Hiroshima e Nagasaki causaram a morte de dezenas de milhares de pessoas, e a petição de cientistas liderada por Léo Szilard buscava o controle internacional das armas atômicas. A controvérsia sobre a necessidade do uso de bomba, ela persiste, pois a Alemanha já havia se rendido e a derrota do Japão era iminente com armamentos convencionais. Para alguns, as bombas elas foram uma demonstração de poder geopolítico diante dos soviéticos e dos movimentos de libertação na Ásia. Bom, afundando mais sobre as histórias de radioatividade durante as guerras, tem duas personagens, duas pessoas principais, que são a Irene Marie Curie durante a Primeira Guerra. Com a eclosão da Primeira Guerra, em 1914, Marie Curie percebeu que os raios-x seriam muito importantes para o tratamento de ferimentos de balas e fraturas. Para conseguir organizar um serviço de radiografia móvel, a Maria visitou laboratórios parisienses e pessoas ricas para pedir o apoio financeiro e equipamentos. Ela treinou as técnicas para operar as máquinas e, ao final da guerra, havia instalado 200 estações de raio-x nas zonas de combate na região da França e Bélgica, tendo atendimento a mais de 1 milhão de soldados. Porém, Marie não obteve em vida um reconhecimento do governo francês pelo seu trabalho durante a guerra. Além disso, Marie ela recolhia o gás que emanava do rádio e o enviava aos hospitais do mundo todo para ser usado no tratamento de tumores cancerianos. Nos anos seguintes à guerra, ela se dedicou à construção de um instituto de pesquisa francesa para o estudo de radioatividade. Ela visitou os Estados Unidos para arrecadar fundos para a sua pesquisa e era assediada por muitos físicos e produtores de cosméticos que faziam uso do material radioativo sem preocupações. Também esteve no Brasil, atraída pela fama das águas radioativas de Lindóia. E em meados de 1920, os perigos do rádio foram se evidenciando, jovens que trabalhavam pintando os mostradores dos relógios com rádio para brilharem no escuro estavam sofrendo de câncer, pois molhavam os pincéis na língua. Funcionários do laboratório de Curie morreram de anemia e leucemia, e a própria Marie sofria com os efeitos da radiação. Embora ignorasse que tais problemas se devessem à exposição ao rádio, Marie continuava atualizando com os desenvolvimentos da física e ainda estava viva quando sua filha Irene e genro Frederico Joliot descobriram a radioatividade artificial, mas não viveu para vê-los receber o prêmio Nobel. Marie Curie era uma mulher forte, andava de bicicleta, nadava no mar, escalava montanhas e se preocupava em respirar ar puro sempre que saía do laboratório. Ainda assim, não resistiu
A radioatividade foi para ela, ao mesmo tempo, sua vida e sua morte. Maie faleceu de leucemia em 4 de julho de 1934, aos 67 anos. Bom, voltando a falar sobre a história da radioatividade, a gente tem como base a Segunda Guerra Mundial, onde alguns historiadores se debruçaram sobre a tentativa de explicar o que havia ocorrido com a humanidade nos anos do conflito. Com isso surgiu o que chamamos de História do Tempo Presente, em uma nova corrente historiográfica que se ocupava em analisar os fatores recentes. Nesse sentido, esse texto que traz o ponto de vista dos autores se insere nessa corrente ao abordar uma questão polêmica: a utilização da energia das reações nucleares a partir da segunda metade do século XX, quando temas como o uso de armas atômicas ou a construção de usinas nucleares foram amplamente debatidos pela opinião pública. Foi uma época no qual os avanços tecnológicos passaram a se refletir em alguns campos, como o político, o social, o ecológico e o ponto econômico. Em 1941, os Estados Unidos ele entrou na Segunda Guerra Mundial e direcionou sua economia para uma guerra industrial, no qual o modo de produção em série implantado por Henry Ford foi direcionado para os produtos bélicos. Diante da possibilidade dos alemães desenvolverem a bomba atômica, foi criado o projeto Manhattan, com custo estimado em 2 bilhões de dólares. Esse projeto ele representou a maior concentração de cientistas já reunidos para trabalhar em um só tema. Assim, cientistas de diversas nacionalidades, inclusive refugiados do regime nazifascista, eles passaram a se empenhar na construção da bomba norte-americana. Logo após o investimento, trouxe muitos resultados. Em 2 de dezembro de 1942, teve início a era atômica com a operação do primeiro reator nuclear na quadra de squash da Universidade de Chicago, construído sob a supervisão do físico italiano Enrico Fermi. A conversão da reação controlada no reator e um armazenamento, ela foi realizada nos laboratórios secretos de Los Alamos, Novo México, Estados Unidos, sob o comando de Robert Oppenheimer. Em 16 de junho de 1945, foi realizado o primeiro teste com uma bomba atômica no deserto de Alamogordo. Em função da enorme demonstração de potencial destrutivo, Leo Szilard enviou ao presidente dos Estados Unidos uma petição assinada por inúmeros cientistas exigindo o controle internacional das armas atômicas. Segundo Strange, a petição de Szilard dizia que o maior perigo imediato é a probabilidade de que nossa demonstração de bombas atômicas persiste em uma corrida na produção desses artefatos entre os Estados Unidos e a Rússia. Em 1945, as explorações de 2 bombas atômicas levaram à rendição do Japão e ao final da Segunda Guerra Mundial. Em 6 de agosto, cerca de 80 mil pessoas morreram na explosão de uma bomba de urânio em Hiroshima e 3 dias depois, outras 40 mil foram vítimas fatais de uma bomba de plutônio em Nagasaki. Esses números, eles indicam as vítimas diretas das explosões, não contabilizando as que vieram a falecer dos males decorrentes da radiação. A necessidade do uso da bomba, ela é questionada até os dias de hoje. Antes do primeiro teste nuclear, a Alemanha ela já havia se rendido à derrota do Japão apenas com o uso de armamentos convencionais. Já era prevista. Entretanto, para os Estados Unidos, as bombas representou muito mais do que a vitória na guerra. Foi uma demonstração de poder. Segundo o historiador Paulo Vicentino, as bombas atômicas lançadas sobre um Japão à beira da rendição
eram militarmente desnecessárias. Foram, na verdade, uma demonstração de força diante dos soviéticos e dos movimentos de libertação que amadureciam na China, Coreia e nos países sudoestes asiáticos.